Quando a gente ouve os desejos das crianças, né? Eu quero um mundo sem guerra, um planeta melhor, um planeta bom, né? Umas coisas um pouco etéreas, assim, mas no universo das crianças é isso que elas desejam, é isso que elas querem. Eu quero que ninguém mais corte árvores. A gente ouviu uma criancinha falando isso. Mas nós, já no nosso universo adulto, a gente começa a perceber, e à medida que a maturidade vem, que é melhor a gente fazer os nossos pedidos daquilo que é possível, daquilo que é realizável, né? Daquilo que está mais ao nosso alcance, porque senão vira frustração, né, doutor? Pois bom dia aos ouvintes. É sempre legal vir aqui. E o fim de ano ele é legal porque ele tem essa ideia de um balanço, né? É a gente que inventou isso. Tem pessoa que fala, mas não é assim, porque é um dia como outro qualquer, passa um dia, nasce o sol e o sol se põe, é a mesma coisa. É a mesma coisa até a gente inventar que não é. Quando a gente inventou que não é, deixa de ser, né? E vira um marco e é legal fazer esse balanço. Agora tem duas coisas. Tem a ideia de a gente fazer pedidos e planos possíveis, realistas, para que a gente não se frustre, mas eu lembrei de uma poesia do Mário Quintana, ouvindo as crianças, né, que ele chama Das Utopias, e diz assim: se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que triste o caminho se não for o brilho distante das estrelas, né? Então, a gente tem que ter a utopia, sabendo que é uma utopia, sabendo que a gente não vai chegar lá, mas é um caminho, uma direção a ir. Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas, sabe? Dá para ter planos realistas em direção a algo melhor, mesmo que aquele algo melhor seja muito distante ou até mesmo inatingível, mas é para lá que a gente tá arrumando, né? Ou seja, tem um rumo, né? Mas saber que para chegar nesse rumo precisa de um passo a passo. Então, ou seja, para 2023 é o primeiro passo. É isso, assim. Exato. Então, e assim, é legal a gente ter essa ideia de passos, né? Dou sempre o exemplo do sedentarismo, porque é uma promessa ele de pega ano no meu novo. pé, fala a verdade, é isso. Eu pego no pé da Ellen, tem que fazer atividade física. Promessa renovada, né? Aquela de todo ano. Tem que fazer. Mas o ouvinte que fala assim, puxa, eu queria, meu cunhado correu a maratona, eu também quero correr. Tá bom, é um bom objetivo. Só que você não vai sair do sedentarismo e pular pra maratona. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó, de segunda e quarta você vai começar caminhando. E aí aquele objetivo parece tão bobinho, né? Mas caminhar meia hora, segunda e quarta, não é tão pouco? Mas quando você realiza, dá a sensação de capacidade, de conquista, e isso te ajuda a ir para o próximo passo. Então, objetivos a longo prazo, objetivos distantes, utópicos, não tem problema, desde que a gente crie um mapa, né, em direção àquilo, passo a passo. Doutor, a gente daqui a pouquinho, nesse fim de semana aqui tem o Natal. O Natal normalmente é aquele momento em que as famílias voltam a se reunir, em geral, né, voltam a estar juntas, a fazer a ceia juntos, enfim. E a gente teve um ano muito delicado, né, muito sensível, politicamente muito desgastante para todas as pessoas, e que foi um gerador também de muitos conflitos familiares, de pessoas que pensam coisas diferentes, pertencem eventualmente ali ao mesmo núcleo familiar. Aí tem a briga de WhatsApp, depois a briga se transforma em briga real, vem para o mundo real e tal. Então foi muito desgastante para algumas famílias nesse sentido. Como resgatar isso, aquilo que aquelas pessoas têm em comum, aquilo que as une de alguma maneira, e subir a nossa régua do grau de tolerância, de aceitação do diferente? Sabe que eu posso estar sendo meio ingênuo aqui, Sheila, mas eu acho que a gente está nesse caminho. Porque eu lembro muito de 2019, teve várias pautas, assim, de vários jornais aqui que a gente conversou sobre o Natal da Reconciliação. Porque 2018 tinha sido igual agora, né? Era eleição, tava polarizado, e aí o Natal foi meio estragado por aquilo, e 2019 as pessoas, puxa, me perdoe e tal, né? Não, e o pior, só para acrescentar que daí a gente vem com 2 natais de pandemia, que foi o Natal foram natais do afastamento, né? Que nem todo mundo pôde estar junto. Exatamente, e com perdas, Exato. né? E aí você já abalado, e aí perde, fala, puxa, a pessoa foi embora, não me reconciliei e tal. Então esse ano, a gente até falou sobre isso no Humanamente, mais pessoas optaram por nem falar disso, nem discutir, né? Eu tinha pesquisas falando que metade das famílias ali, metade das pessoas
já 50% dizia não, nós não tocamos no assunto. O que até a gente comentou. Não é o melhor dos mundos, né? O ideal seria a gente poder conversar sem brigar, mas entre brigar e não falar, é melhor não falar. Então eu acho que, tudo isso para dizer que eu acho que a gente tem percebido como sociedade que os vínculos afetivos, os vínculos familiares podem ser, ou deveriam ser mais importantes do que o posicionamento político, né? A gente, quando fica inflamado por uma dessas coisas, a gente reduz o sujeito àquilo. O sujeito, ele gosta de brócoli. A gente fala assim, esse aí é um comedor de brócoli. Não, não é um comedor de brócoli. Ele é muito mais do que um comedor de brócoli. Então a gente fala, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Não, não é. É seu pai, é sua mãe, é seu cunhado. Tem muito mais do que só a postura política. Então, resgatar isso que a gente conhece da pessoa, né? Ajuda, eu acho, a gente priorizar os vínculos de afeto, porque é o que sustenta a gente no final das contas, né? São as relações. Agora, eu gosto sempre de fazer algumas provocações pro Daniel. O Daniel já tá acostumado, né, Daniel? Imagina! Só pro Daniel? E uma delas é a seguinte. Eu até já trouxe no Humanamente esse relato aqui, que agora é aquele momento que as famílias se reúnem, todo mundo vai lá. E há situações de família que muitas vezes você vai engolir aquele tio que vai causar uma situação realmente desagradável para o seu filho, e você engole porque é família, né? Mas todo ano aquele tio causa situação desagradável, que é desagradável para o seu filho, né? Uhum. E você faz o seu filho passar por uma situação que não é legal para ele, e que não é legal para você. A família inteira fica assim, né? Ah, mas é porque é o tio, a gente tem que tolerar e não sei o quê. Não é hora de repente, em nome de uma saúde mental, de ficar bem, eu dizer, não, vou passar o Natal, eu, meu marido e meu filho, e não vou ficar com aquele tio que não é legal, que faz piadas que não são bacanas, e vou ficar com as pessoas que eu realmente amo. Chega, pronto, ponto final. Também não é, talvez, um ganho, né, de saúde, de energia, de economia, a gente avaliar o que realmente nos faz bem e dizer, basta. Uhum. Eu acho que tem duas coisas aí, Ellen. Primeiro, é a gente pensar com seriedade, né, e como família, se alguém já falou com esse tio. Né? Alguém já falou pro tio que não pode mais, que mudou o tempo, que a gente não tá mais nos anos 80. Que essa piada não tem mais graça, não tem mais graça, né? Porque, ok, pode ser que ele não concorde, que ele acha que todo mundo é mimimi, mas pelo menos para de fazer, eventualmente. Porque muitas vezes a gente fica ali, tô olhando, não, mas não pode falar, aí tá todo mundo achando ruim e ninguém fala nada. Então, eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade, não de uma maneira hostil, não de uma maneira, né, já na briga, mas falar, olha, tio, isso aí tá gerando um constrangimento, eu gostaria que o senhor não fizesse e tudo mais. É possível, é um caminho. Agora, o outro caminho também é você selecionar, assim, a gente não se obrigar às coisas. Eu acho que Natal, ele pode ser muito feliz, pode ser noite feliz, tem uma celebração de família, de união, de redenção, né, do contexto religioso do Natal, mas a gente precisa lembrar que nós não existimos para o ritual. É o ritual que existe para nós, né? A gente não existe para fazer isso, não é nossa obrigação fazer isso. O ritual existe para dar sentido para nós, e nós não servimos a isso. Então, pensar em quem que te faz bem, em qual é o sentido daquela, seja religioso ou não, cristão ou não, o sentido desse encontro, né? É amor, é harmonia, é renovação. Nesse contexto que eu vou obrigado, isso vai ter sentido? Talvez não, né? E tem outra coisa, né, gente, que é preciso lembrar, a gente pode ficar triste. Porque tem uma coisa meio de uma imposição, né? É um direito, né? É Natal, você tem que estar feliz. Todo mundo na propaganda tá feliz, todo mundo na televisão tá feliz. Pô, só eu que tô triste, você começa a ficar assim... Cara, eu tenho um problema, né? Por que eu não tô feliz que nem todo mundo na TV? Não tá todo mundo feliz daquele jeito. A gente tem as nossas crises e a felicidade e a tristeza podem conviver. A gente pode estar feliz por quem tá lá, triste por quem não tá tudo bem. A tristeza não é uma vilã que invade a noite, não é o Grinch. Ela é parte. Ela é parte tem o lado do bom ser do lado humano. ruim, né?
O lado bom do lado ruim, sou suspeito a falar. A propaganda do livro do Daniel Barros. Exatamente. Olha, tem participação aqui de ouvintes, né? E é curioso porque eu não vou dar o nome, né? Porque senão a gente fala da família, né? Sheila, você acabou de descrever minha família. Primeiro teve a briga do WhatsApp por causa de eleição. Depois, briga pessoalmente. E agora ninguém tá se olhando mais. Vai ser o primeiro Natal, cada um na sua casa. Que é isso que a Ellen falou, né? Então, não há uma reconciliação possível. E aí, talvez seja melhor nesse caso, mas enfim. Não houve, né? Será que passar o Natal cada um na sua casa não vai sentir aquela falta e o Natal do ano que vem vai ser o da reconciliação? Pode ser. Que nem o de 19 foi a reconciliação do 18? Pode ser. Mas sabe que assim, por exemplo, os natais na minha casa sempre foram com famílias, enfim, família grande, né? Tio, tia, primo, enfim. E o que eu noto, e aí não só na minha, mas em várias famílias isso deve acontecer, que tem encontro de gerações. Uhum. O que é muito bonito, por um lado, porque tem uma troca de experiências, de olhares para a vida, e também passa por visões diferentes comportamentais, por exemplo, em relação à diversidade. Há uma visão muito diferente do público LGBTQIA+, por exemplo, para quem hoje tem 15 anos de idade, de quem tem 75. Em geral, tá, minha gente? Tem exceções e tal. Mas há visões muito diferentes. E quando essas visões, às vezes, se encontram, geram um conflito. Como fazer esse encontro geracional num momento como esse, sem que haja esse tipo de conflito? Porque o encontro geracional, ele pode ser muito enriquecedor na família. Essas pessoas são parte também da nossa história. Nossa família é parte do que nós somos também, né? Exato, E eu acho que tudo parte da abertura, né? Assim, a gente não rotular a pessoa, porque o grande problema é falar assim, esse aí é adolescente, não sabe nada. Ou, esse aí é o velho, não sabe nada. Não é assim. Ele tem um saber, ele tem uma constituição de uma visão de mundo que é diferente da minha e que não é certo ou errado. O problema que eu vejo é a gente se levar tão a sério assim, falar assim, não, eu estou certo, o outro está necessariamente errado. E a gente esquece que pro outro, o outro sou eu. Eu sou o outro do outro, né? Então, pro outro eu que tô errado e pra mim ele tá errado. Então, se a gente entender que não tem necessariamente em visões de mundo, nesse tipo de coisa, a visão que tá certa ou a que tá errada, mas que a gente tá numa troca, né? A gente tá num baile aqui, a gente tá mudando, porque os mais velhos vão indo embora e os mais novos vão assumindo. E toda a geração acha que os mais novos vão acabar com o mundo e o mundo continua aí, né? Então, eu acho que parte dessa abertura, sabe, Sheila, de a gente tá aberto pro aprendizado mesmo. O que eu posso aprender com o meu avô? O que eu posso aprender com o meu sobrinho? O que enfim, eu posso ensinar, né? Eu acho que parte daí. Tem mais mensagem de ouvinte, eu não vou dar o nome também aqui, mas ela disse assim, Ellen, esse tipo, que eu falei o tio, né? Ela disse assim, é exatamente o meu irmão, totalmente inconveniente. Por mais que se fale, ele se acha moderninho. Fiz exatamente o que você falou. Deixei de fazer as reuniões em minha casa e escolhi ficar com meu filho e as pessoas amadas e queridas. E aí eu lembrei das famílias que a gente escolhe, né, Daniel? Que eu acho que também é um momento legal. Vou contar uma história de bastidor que eu contei aqui na redação, porque foi engraçada, mas tem a ver com a história da família que a gente escolhe. Eu fui convidada para participar de um Hanukkah, que é a festa judaica dessa época do ano, né? E eu não tenho religião, na minha família nós não temos religião, então eu fui explicar para minha filha de 3 anos de idade o que era um Hanukkah. E não sei por que cargas d'água eu achei que seria didático explicar para ela que as pessoas têm diferentes religiões. Eu parti daí a explicação. Começou pelo pior, pelo difícil. E aí eu disse assim, minha filha, as pessoas têm diferentes religiões. Por exemplo, as suas melhores amigas, Mia e Alice, são católicas e celebram o Natal. E ela achou aquela coisa incrível. Celebram o Natal. Papai Noel, imagina. E ela caiu aos prantos e disse, eu sou católica, eu quero ser católica, mamãe. E foi a conversão ao catolicismo mais rápida da história que aconteceu. Bom, aí ontem ela foi ao Hanukkah e ela virou judia. Portanto, minha filha hoje é uma pessoa ecumênica nesse dia. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, a partir disso, né, nós teremos 2 celebrações muito legais com famílias que nós escolhemos, né? Ontem nós fomos a um Hanukkah, nós temos as amigas dela que celebram o Natal. E são pessoas que nós escolhemos. A minha família mora no sul, a do meu marido em Goiânia. Nós vamos passar o Natal só nós, mas passando diferentes celebrações com famílias que escolhemos. Acho que isso é muito importante, sobretudo em São Paulo, para quem a gente está falando agora, em que temos muitos migrantes aqui como eu, que sou um exemplo disso, né?
famílias que escolhemos são acolhidas importantes para a gente celebrar nesse momento, né, Daniel? Mas com certeza, Ellen, uma coisa que a gente sempre fala no Humanamente, eu não me canso de falar, uma das coisas mais importantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, até para a nossa longevidade, é a presença de vínculos de afeto. O vínculo de afeto original ou mais intuitivo para nós é da família, mas não é necessariamente assim. Às vezes você quebra os laços de afeto com a família, como a gente vê alguns ouvintes falando, e você pode criar novos laços afetivos, vínculos que sejam significativos, profundos. É gente que você pode contar, gente que pode contar com você. E isso é sensacional, isso é uma beleza do ser humano, a gente poder criar esses novos vínculos. Então faz todo sentido, e eu acho que tem muito a ver com o sentido desse fim de ano, com o sentido do Natal, independente seja Hanukkah, Natal ou o que for, né? Sim. A gente está conversando aqui com o Dr. Daniel Barros. Se você ligou o seu rádio agora, a gente está fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Diz que não, mas todo mundo acaba fazendo, né? Que é um pouco do balanço do ano. Falar um pouco sobre as reuniões familiares nessa época de Natal e também dar uma olhadinha já no que a gente quer para 2023, o que a gente quer mudar, o que a gente quer alterar. E aí, nesse momento, nós temos exibido desde ontem, né? Começo da semana? Enfim, a gente tem exibido nessa semana o quadro Devaneios, né? Que é um resgate de textos da literatura brasileira trazidos pelos nossos âncoras como parte das homenagens e dos nossos desejos para 2023. E eu escolhi um dos textos, né? A gente ainda vai exibir nos próximos dias, que se chama Janela, da Adélia Prado. E nesse texto, o Janela, ele é um texto muito, muito singelo, muito simples e tal, mas para mim remete ao seguinte: janela, quando você imagina a figura, né, e tal, você pode abrir para ventilar, para trazer novos ventos, iluminar, você pode fechar para se proteger, você pode fazer disso um filtro, você pode fazer disso um pouquinho de sombra, porque faz bem, e é onde você permite o que entra na sua vida e o que você quer deixar ir embora. Quando a gente olha para 2023, isso necessariamente a gente precisa fazer um exercício do o que a gente vai deixar embora, que a gente quer que vá embora e o que a gente vai permitir entrar nas nossas vidas? Eu gosto muito desse exercício, viu, Sheila? Porque tem gente que faz isso todos os dias. Eu tenho um amigo que faz isso toda noite, ele, né, antes de dormir, pensa no que foi bom naquele dia, o que gostaria para o dia seguinte. Às vezes a gente faz isso com as crianças, né? Pontos altos e pontos baixos. Por quê no final do dia? Porque é uma mudança, tá terminando um dia e começando outro. A gente faz isso em aniversário e eu acho que a gente faz isso em anos também, né? Eu gosto da figura do deus Janus, que é o que dá nome ao janeiro, né? Um deus romano, que ele tinha duas faces. O deus Janus tinha uma face voltada para trás e uma face voltada para frente. É o guardião das pontes, das portas, das passagens e dos portões. Pegando aí o gancho com a janela, né? Uhum. E por que duas faces? Porque ele faz a passagem, ele guarda a passagem, ele vê de onde a gente veio e tá olhando para onde a gente vai. E eu acho que a gente sabe, todo mundo sabe, a gente não gosta muito de pensar nisso, mas todo mundo sabe que a gente não é a nossa melhor versão. A gente podia ser um pouquinho melhor em algumas Sempre, coisas, né? E a gente não pensa muito nisso porque dá uma certa frustração, porque não são coisas impossíveis. Não tô falando que eu precisava jogar futebol que nem o Messi, porque eu nem jogar futebol sei, eu sou muito perna de pau. Mas eu podia, sei lá, ter um pouquinho mais de tempo com a família, ou eu podia fazer um pouquinho mais de exercício físico, eu podia estudar um pouquinho mais, coisas que são alcançáveis e que eu não faço. Então, quando a gente tem no momento de passagem, a gente olha o que a gente fez e a gente vislumbra até onde a gente pode chegar. E eu acho isso bonito, eu acho isso possível, porque a gente vislumbra uma melhora. E a gente tem que vislumbrar mesmo. Mas isso não me frustra todo ano fazer isso? Uhum. Bom, vamos fazer então expectativas mais realistas. Eu não quero passar 3 horas por dia com os meus filhos, mas se eu conseguir colocar 10 minutos que eu vou desligar o celular e ficar com eles, que é mais do que eu fazia, por exemplo, ou se eu conseguir fazer caminhada 2 vezes meia hora, ou se eu conseguir estudar, ler 2 livros, quando eu não li nenhum, se for o caso, a gente já melhorou, né? E ano que vem a gente vai estendendo um pouquinho essas metas. Calibrar a expectativa é um negócio importante, né? É isso, dá uma calibrada na expectativa que melhora também um pouco. Exato, e promete menos, viu? Quer fazer resolução de ano novo, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero fazer academia, eu quero... Não, vamos priorizar, o que faz sentido para você? Não o que você acha que faz sentido porque os outros falam, mas o que faz sentido de fato para você. Tem pergunta aqui de ouvinte falando sobre presentes de Natal. Eu também não vou dar o nome. Bom, tudo bem, a Fernanda, não vou dar o nome aqui completo, mas enfim, ela estava contando a história de um ano muito delicado, muito sensível economicamente para a família.
Então foi um ano muito duro e certamente outras famílias estão exatamente nessa mesma situação. Então os presentes que já foram fartos em casa, que já foram muitos, a troca de presentes que foi muito presente, nesse ano vai ser magrinha ou praticamente nada. O quanto isso pode ser substituído por outros gestos nesse encontro de Natal familiar? Eu acho que se a gente lembrar, né, que presente significa estou aqui, né? Presente. Lembra na hora da chamada na escola? Lembrar, presente. Sheila, presente. Tem o sentido de algo de valor que você dá, mas é aquela velho chavão, né? Que aquilo que tem valor normalmente não tem preço, né? Então não é só o objeto. O objeto a gente usa como um símbolo de um valor, né? O preço, ou a joia, ou sei lá o que for, né? O panetone, seja o que for, ele simboliza o valor que eu estou dando para você. Mas ele não é a única forma de eu dar esse sinal de valor. De repente, uma coisa que eu faço manualmente, uma coisa que eu lembro que, puxa, isso aqui é tão bobinho, mas é significativo. Eu vou falar aqui um bastidor. Eu acabei de dar para lembrar o livro da Tarsila do Amaral. É verdade. Um livro que eu ganhei, nem comprei. Não tem o preço dado, mas a filha dela chama Tarsila, eu sei que ela gosta da Tarsila. Eu vi esse livro e falei, eu gosto, eu acho que a Ellen vai gostar. Isso, né, mostra um valor, independente do preço. Isso pode ser feito com gestos, isso pode ser feito com palavras. Né? As palavras são uma maneira de demonstrar o valor que você dá para a pessoa, sobretudo quando você demonstra a sinceridade. Então, eu acho que pode substituir, sim, de repente, um amigo secreto de beijos e abraços, né? E aí isso é daquele abraço que mostra, ou de frases, de declarações. Olha só a ideia, amigo secreto de declarações. Vai sortear ali e você vai, aquela pessoa que você tirar, você vai ter que fazer uma declaração que seja significativa. Que mostra que você conhece aquela pessoa, que você valoriza aquele sinal dela. Depois eu quero que o ouvinte fale se deu certo, hein? Ele não vale correio deselegante, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas você sabe que a minha irmã, ela tem uma tradição com a turma da faculdade delas, que é um amigo secreto que só vale presente feito. Você tem que fazer, pensando coisa no que artesanal, legal. Eu achei tão legal e eles conservaram isso depois da faculdade. E é isso, tem que ser feito pela pessoa, você tem que fazer pro seu amigo. Eu achei isso tão bacana, é muito legal, né? Pois é, mostra isso. Você põe seu tempo ali. O que é mais valioso que o seu tempo, né? Hoje em dia, né? Olha, o pessoal tá falando assim, de trocas de comidinhas, que compõem a própria ceia, né? Então é uma outra possibilidade. Não que comida esteja barata, né, gente? Mas é uma possibilidade porque já compõe e todos já se servem ali mesmo, né? Compartilham, é uma outra forma. Né? Dividem o pão. Exatamente.